Graça e paz, povo de Deus. Uma boa noite, boa tarde, bom dia. Gente, o nosso assunto de hoje é sobre ajudar os necessitados, ajudar os pobres, né? Ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Hoje nós vamos estudar o Salmo 41, desculpa. Salmo 41, do versículo 1º, 2º e 3º, tá? Que fala ali sobre um detalhezinho ali que nós queremos passar para vocês, que é o que Deus conversou conosco, não é mesmo? Então nós vamos estudar o Salmo 41, do versículo 1 ao versículo 3. Um versículo que ele é mais extenso, mas nós vamos usar do 1º ao 3, dá para nós falarmos sobre o que Deus colocou no nosso coração hoje. Amém? Vamos Amém. cantar um louvor, então? A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for. Pregue sempre aonde você estiver. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for. Pregue sempre aonde você estiver. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor com todo o nosso amor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Gente, então nosso estudo de hoje, Salmo 41. Vai abrindo a sua Bíblia aí no Salmo 41, versículo 1, 3, 2 e 3, é o que nós vamos ver hoje. Então vamos lá. Deixa eu ler aqui para vocês. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando eles estiverem em dificuldades. O Senhor, versículo 2, o Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos seus inimigos. Versículo 3, quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Amém? Amém. Vamos orar então, que eu me esqueci de orar aqui, eu pulei. Vamos orar só para começar a consagrar esse momento ao Senhor. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós consagramos esse momento a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, esteja aqui agora conosco nesse momento, falando com Teu povo, ministrando ao coração deles, porque a obra é Tua, Senhor, e o Senhor sabe aquilo que o Senhor quer falar com os Teus filhos. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por este momento. Amém? Amém.
Então, gente, olha só, vamos ver aqui o que Deus está falando para nós nessa noite, né? Olha só o que a palavra de Deus diz no Salmo 41, versículo 1. Felizes, a palavra felizes, né? Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. Olha que promessa linda que tem aqui nesse versículo 1. Fala que o nosso Deus nos fará felizes, não é mesmo? Nós teremos felicidade, alegria, seremos pessoas felizes, né? Porque Deus ele promete nos ajudar nas nossas necessidades, se nós ajudarmos o pobre, o necessitado. E aqui principalmente eu quero falar para vocês, parece que a palavra é tão óbvia e tão repetitiva, mas o que Deus pediu para nós falarmos é que as pessoas que dormem na rua, se vocês têm uma oportunidade de ajudar, ajude, mesmo que tenha pouco, mesmo que você tenha pouco, ou ajude até mesmo com uma palavra. Olha que lindo! Isso aqui Deus falou essa semana com o João, né? O João passou para mim isso. Mas Deus já estava falando comigo também a mesma palavra, né? E Deus confirmou com ele e eu digo, é disso que nós vamos falar. Que eu andei andando por aí, viajando, Deus disse para mim viajar e eu fui. Precisei ir e fui, né? E quando a gente vai para grandes capitais, cidades que são maiores, a gente vê, né? Pessoas que moram nas ruas, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que não têm em casa, não têm, né, nenhum lugar para parar, para se alimentar, às vezes para fazer a própria higiene. E eu vi isso, né, gente, pessoas que estão ali naquela situação pedindo, às vezes elas pedem R$1, 50 centavos, 20 centavos. E um rapaz muito humilde chegou em mim, primeiro um senhor, e eu dei R$2 para aquele senhor, né, que era o que eu tinha ali, e depois chegou um rapaz, e esse rapaz, um rapaz bem jovem mesmo, né? E ele colocou a mão na barriga e disse, tia, eu tô louca de fome. E eu disse, meu Deus, agora eu não tenho mais dinheiro para dar para ele. O dinheiro que eu tenho aqui é o dinheiro contado para fazer as coisas que eu preciso e retornar para casa, né? E eu pensei assim, o máximo que eu posso fazer por ele é uma oração para que as pessoas que estão na volta ajudem ele de alguma forma, porque pela cara e pelo jeito eu senti que ele estava realmente com fome, né? E não tinha dinheiro nenhum para se alimentar. Então, gente, isso às vezes é um pouco complicado, né? A gente vê, assim, a gente tem vontade de ajudar, mas a gente tem pouco, né? E eu passei por uma situação também que eu disse assim, Deus, eu tenho tão pouco para dar, mas eu vou dar o que eu tenho, né? E Deus falou assim para mim, mas dá mesmo assim, porque o pouco para ti pode ser pouco, mas para quem não tem nada, ou para quem tem pouco, é muito, né? Para quem não tem nada, gente, um saco de arroz é muito, um saco de feijão é muito, 1 quilo de feijão é muito, R$1 é muito, 50 centavos é muito. Essas pessoas só precisavam, e tinha muita gente na volta, que eu olhava, eu ali parado naquele lugar esperando o meu ônibus, eu olhava e eu entendia assim, pô, tem gente que tem dinheiro, por que ninguém dá uns 50 centavos, R$1? Alguns deram, outros não, né? Mas a pessoa fica ali naquela expectativa, né, de se alimentar, de comer o lanche dela, mas ela fica contando com a nossa doação. Então, né, nós vamos estudar o Salmo 41, mas eu também queria incentivar os irmãos quando forem viajar, quando tiverem nas suas próprias cidades, e tiverem pessoas passando necessidade assim na volta de vocês, que nós não venhamos a ignorar essas pessoas, né? Porque é algo muito grave, eu fiquei me sentindo mal, assim, eu fiquei com pena, eu fiquei, sabe? E orei a Deus que aparecesse alguém que eu ajudasse. E às vezes a gente fica nessa situação, né? A gente não tem condições de ajudar mesmo querendo ajudar. Mas que a gente ajude com aquilo que a gente tem, né? E aquela pessoa que recebeu aquele dinheiro que eu dei, era um senhor já de idade, ele pregou pra mim, ele ficou muito feliz de eu ter dado aquele dinheiro pra ele pregou pra mim, gente, ele falou de Deus pra mim. E eu agradeci ele também, abençoei ele me abençoou e ele seguiu o caminho dele. E foi uma experiência, por um lado,
pouco triste assim, né, pelo outro rapaz, porque eu acabei tendo que ir pegar o meu ônibus e não sei se ele conseguiu, mas eu creio que ele conseguiu fazer o lanche dele e aquele senhor saiu feliz. Então eu acho assim, eu venho para minha casa e eu tenho tudo que eu preciso, né? Eu tenho a alimentação que eu preciso, eu faço ali uma comida, eu me alimento, enfim, eu não tenho nenhuma necessidade do tipo, né? Então, às vezes dói na gente, é isso, né? A gente quer que o mundo seja mais generoso, as pessoas sejam mais generosas umas com as outras, tá? Mas vamos para a Bíblia, vamos para a Palavra de Deus, vamos ver o que Deus tem de bom para nós quando nós somos generosos com as outras pessoas. Lembrando que eu sempre falo das experiências que eu tenho, não para me vangloriar e para me achar, é para exemplificar, né? Que às vezes a gente pensa assim, que aquilo que a gente faz é pouco, que é irrelevante, mas não é. E nós vamos ver pela palavra de Deus agora, o que Deus está dizendo que Ele tem para a sua vida se você for generoso com as outras pessoas. Amém? Então, felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando eles estiverem em dificuldades. Então, vejam bem, gente. Nós ajudando os pobres, os necessitados, os moradores de ruas, como nós te falamos, pessoas que estão precisando da ajuda de alguém, né? Porque Deus, ele é assim, ele tira de um que tem e dá para um que não tem. E como é que ele faz isso? Ele age através do nosso pensamento, falando conosco no nosso pensamento, tocando no nosso coração, para nós sentirmos desejo, vontade de ajudar alguém, né? Deus vai trabalhando dessa forma na gente. Então, a promessa de Deus é que nós seremos felizes e que nós receberemos a ajuda da parte dele. Então, tá nesse versículo aqui a ajuda de Deus, o favor de Deus para a nossa vida. Se nós ajudarmos os pobres, os necessitados, aqueles que estão morando na rua, que necessitam de alguma coisa que nós temos. E Deus, ele toca no nosso coração para nós fazermos isso. Amém? Então, o Provérbios 11:25, ele diz, né, que a alma generosa, ela prosperará, né? E que aquele que atende também será atendido. Então, eu creio que vem de encontro a essa palavra, né? Porque se a gente atende o necessitado, a gente ajuda na medida que a gente pode, gente. Se a gente não pode, não tem como fazer, tudo bem, né? Não se perturbe por isso. Mas a gente deve ajudar se a gente tem, né? Colabora com aquilo que tu tem, na medida que tu puder, que Deus vai te abençoar. Deus vai te fazer feliz e ainda vai te ajudar quando tu tiver as tuas dificuldades. Seja qual for a dificuldade, você clamar, Deus estará te ajudando, com toda certeza. Olha o versículo 2. O Senhor protegerá, guardará a vida deles e lhe dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos inimigos, né? Então aqui o Salmo também garante proteção para a sua vida, não é mesmo? Proteção, né? Vai proteger dos seus inimigos. Você vai passar por batalhas espirituais, que nós sabemos que nesse mundo existe o bem e existe o mal, né? Existem pessoas boas e pessoas que gostam de fazer a maldade, fazer o mal, né? Mas Deus garante que Ele não te deixará sozinho, que você não enfrentará os seus inimigos, né? Sozinhos. Nós sabemos que existe uma guerra espiritual muito grande e que o mal, ele trabalha contra nossas vidas. Então é mais uma promessa que está aqui na palavra de Deus. Ele protegerá e guardará a vida, né? Daqueles que fazem o bem. E lhe dará felicidade na terra que Ele prometeu. Não é mesmo? Então aí uma promessa, né? De proteção, de livramento, de guardar a tua casa, a sua família e você. Toma posse dessa palavra aí. Vamos lá para o versículo número 3. Quando estiverem doentes, de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Glória a Deus. Quem é que não quer ter saúde, né, gente? Nós podemos passar por enfermidades, passar por momentos de dificuldades, estarmos acamados ou termos uma enfermidade que não nos coloca na cama, mas que nós temos que tratar, fazer um tratamento, tomar medicamentos. E a palavra de Deus garante aqui que Deus vai estar com os doentes de cama e que o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Então aqui é a promessa de cura, né? Que para toda enfermidade que nós tivermos, Deus garante que nós seremos curados. Não é mesmo? Nós passamos por problemas, por doenças, por adversidades, mas Deus promete estar conosco, dando livramento, dando cura, não é mesmo?
nos protegendo, nos guardando de todo mal, de toda enfermidade. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Então, era isso aqui que nós tínhamos para compartilhar, que o generoso, ele prospera, ele vai atrair o favor de Deus, ele vai prosperar, ele vai ter alegria, né mesmo? Proteção e livramento da parte de Deus. Olha que bênção. E lá o Salmo 91 vai dizer, né, que Deus, ele é o nosso defensor e o nosso protetor. Salmo 91, versículo 1. Fala que Deus, ele é o nosso defensor e o nosso protetor. Então essa palavra tá bem simples, gente, mas é isso. O que Deus quer falar aqui é que nós precisamos incentivar uns aos outros, incentivar os nossos irmãos a serem generosos, como é que é a palavrinha? A considerar as outras pessoas, né? Ajudar as outras pessoas. Nós estimularmos uns aos outros a fazer a caridade e as obras, né? E as boas obras, melhor dizendo. Então, gente, ajude os moradores de rua, ajude essas pessoas que vocês sabem que são pobres, que estão passando por alguma necessidade. Às vezes as pessoas têm dificuldade de prosperarem, né? Eu sei que nós não vamos ficar eternamente ajudando elas. Tem igrejas que têm projetos aí maravilhosos para as pessoas voltarem a fazer alguma atividade, alguma renda, né? Para terem uma renda, né mesmo? Tem igrejas que têm esses projetos. Incentive também esses projetos, né? Que são projetos bons. Igrejas que têm projetos com artesanato, igrejas que têm projeto de reciclagem. Então tudo isso ajuda as pessoas mais simples, mais pobres a terem uma renda e não dependerem, né? Não ficarem eternamente dependendo da igreja. Mas a igreja dá um suporte, dá uma ajuda, mas nós precisamos também auxiliar com uma palavra, né? Ajudar a pessoa a se recolocar no mercado de trabalho, a procurar um emprego, até para que ela recupere a sua dignidade, não é mesmo? Que ela consiga sustentar a sua família e se manter, né? Porque eu creio que tem pessoas que passam por situações bem difíceis. Então, deixa eu ver o que mais que eu tinha para colocar aqui. Ó, e Jesus Cristo lembra, né? Lá nos Atos dos Apóstolos 20:35, Jesus falando: em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Amém? Então é isso, minha gente. O texto inteiro fala de felicidade, né? De felicidade, de prosperar, de Deus guardar, de Deus livrar, de Deus ajudar. Então vai tomando posse de todas essas palavras, não é mesmo? Essas palavras são para mim, essas palavras são para você. Ajude seu próximo, ajude quem você puder. Essa é a mensagem de hoje, uma mensagem simples, mas tem pessoas passando necessidade. Às vezes não é só de alimento, às vezes é de uma palavra, né? Fale de Deus, fale da palavra de Deus. Acho que foi uma semana que eu passei por bastante situações que que a gente diz assim, Deus realmente usa quem tem para ajudar quem não tem, né? Essa semana mesmo eu precisei fazer uma limpa nos armários ali dos medicamentos, né? E eu tinha 2 caixinhas de um medicamento ali e eu disse, eu vou jogar fora, porque tá um mês e meio, um mês e pouco de terminar a validade do medicamento. Mas aí eu olhei e disse assim, pô, e se alguém estiver precisando? Pensei comigo. Aí eu disse, mas vou botar fora. Eu digo, não, mas não vou botar fora. Fiquei naquele dilema. Aí eu pensei assim, não, mas eu vou divulgar, né? Mandei foto com os amigos, vou divulgar. Ninguém deu um dia, 2, ninguém falou nada. Eu digo, não, mas alguém pode precisar. Enfim, fiquei com aquele pensamento que alguém podia precisar, e falei com a vizinha da frente, falei com a vizinha mais adiante. Aí daqui a pouco uma vizinha me disse, tem uma criança que mora aqui perto que usa esse medicamento. Eu digo, então eu vou dar para essa criança. E aí peguei os medicamentos para entregar para ela e essa pessoa me veio com a criança que toma o medicamento. Para minha surpresa, gente, é uma criança que brinca com meu filho aqui na frente do portão. E esse medicamento é um medicamento difícil de conseguir, porque ele é um medicamento que é usado com receita médica, né? E às vezes ele tá em falta e não é muito baratinho, então é um pouquinho difícil de conseguir, né? E essa outra menina foi, junto com a criança, entregar o medicamento para a mãe. E ela disse que no momento que a mãe recebeu o medicamento, a mãe começou a chorar.
se emocionou e começou a chorar. E ela disse que não estava conseguindo o medicamento, que ela estava orando a Deus para conseguir o medicamento. Então, Deus age assim, gente. Deus age assim, Deus usa a gente, né? Deus usa quem quer ser usado e quem se deixa usar, né? Deus vai falando e vai tocando o coração da gente, encaminhando a gente para fazer algo, para aquilo que a pessoa tá orando chegue nas mãos dela, né? Então eu pensei assim, pô, a menina tão perto, né? Mas eu, através da minha pergunta, né, para Deus, porque eu sempre digo, meu Deus, o que eu faço com isso? Boto fora, mas eu divulguei, né? E graças a Deus chegou nas mãos de quem precisava, porque para mim não tinha serventia, mas para outros tem. Então o que Deus falou para mim assim, para ti pode ser pouco, mas para quem não tem nada é muito. Então, gente, fica essa mensagem. Vamos orar, tá? A palavra é curta, é simples, mas é para incentivar nós a ajudarmos aqueles que precisam, incentivar-nos às boas obras, a fazer a caridade, seja a quem for, né? Se você tem bastante, não fique acumulando, não fique guardando tudo para você. Ajude quem precisa, não precisa ser um rancho, mas pode ser 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, uma massa, um óleo, já vai ajudar e muito quem não tem nada ou quem tem pouco. Ajuda e muito, gente. Colaborem, ajudem, porque às vezes as pessoas estão orando, né? Imagina como é lindo a gente ser um agente abençoador, porque a gente está abençoando outras pessoas. Isso é especial demais para o coração de Deus. Essa mensagem é do coração de Deus para nossas vidas, porque a vontade dele é que nós abençoamos cada vez mais pessoas, né? Dentro das nossas medidas, é claro. Mas não faltará nada para você, não faltará nada na sua mesa se você abençoar aqueles que estão na sua volta. Com aquilo que você pode, é claro, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, cada um que está vendo essa live, Pai. E eu oro, Senhor, para que na vida deles eles sempre tenham o que comer na mesa deles, Pai. Que eles sempre possam ter um teto sobre as cabeças deles, Senhor. Que eles tenham um lar para onde voltar, uma mesa farta para se alimentar, Senhor. Que o Senhor prospere, que o Senhor dê livramento, que eles possam ter paz, Senhor. Que eles possam ser pessoas que deixem o Senhor tocar no coração deles, para eles fazerem as obras, as caridades que eles precisam fazer, Senhor. Mas que eles façam, Pai, de todo o coração, que eles façam como se estivesse fazendo para Ti, Jesus. Que eles façam pensando em Te agradar, Deus, não em aparecer em redes sociais, não em chamar a atenção dos homens, porque tudo que nós fazemos de bom, toda caridade, toda obra, toda oração, todo bem que nós fazemos, Senhor, é de Ti que vem a bênção, Senhor, é do Senhor que vem a prosperidade. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser bons, generosos, para que o Senhor nos prospere e para que o Senhor nos atenda quando nós estivermos em necessidade, Pai, em nome de Jesus. Que eles sejam abençoados por essa palavra, que essa palavra toque no coração deles, Jesus. Para que todos aqueles que estejam passando por necessidades, que estejam aflitos, que estejam em situação de vulnerabilidade, que eles sejam socorridos por Ti, Deus. Que o Senhor toque no coração de pessoas que vão ser bênção na vida deles, em nome de Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, Senhor. Perdoa se muitas vezes nós fazemos coisas com a motivação errada. Que nós venhamos a fazer a caridade, que nós venhamos a fazer as boas obras, mas com a motivação certa, com a motivação de ajudar o meu irmão e de agradar o coração de Deus, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o espírito de enfermidade, eu repreendo toda a maldade, toda a inveja, eu repreendo as obras de feitiçaria, toda a obra de encantamento, toda a obra da magia, todo o mal contra a vida dos Teus filhos, Pai. Abençoa cada um deles, Senhor, que eles possam prosperar nessa terra, em nome de Jesus. Que a Tua bênção esteja sobre eles, em nome de Jesus, e que nenhuma das Tuas ovelhas se perca, Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa estar trazendo de volta, trazendo à tona todo o pecado oculto e escondido, Senhor, para que eles voltem para a Tua direção, voltem para os Teus caminhos, Senhor, em nome de Jesus. Aviva, Pai, aqueles corações
que estão um pouco afastados de Ti, Senhor. Que eles possam se aproximar, Deus. Que eles possam estar na Tua presença, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tocar um louvor? Faz calor no Rio Grande do Sul, povo. Vamos de música para alegrar. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus. Fiel é meu Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus. Fiel é meu Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Eita glória! Deus é fiel. Até mais, povo. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Um beijo.